possível prestar serviços jurídicos de uma maneira diferente do que a gente tem hoje? Este é o Juridicast, o seu podcast marketing jurídico, e eu sou Leandro Ramos. A prestação de serviços jurídicos é uma atividade centenária. Embora muita coisa tenha evoluído no direito nessa última década, as bases da entrega de um serviço jurídico ainda têm preservado muito da sua tradição secular. E a questão que abre esse episódio merece ser debatida. Afinal, os clientes dos escritórios de advocacia estão mudando muito a sua maneira de fazer negócios. E será que a entrega do serviço jurídico acompanha essas mudanças? Então, para debater esse tema aqui no Juridicast, tenho o prazer de receber nesse episódio a Sinara Batista, que é advogada, que atua como designer de serviços e coautora do livro Legal Design, publicado pela editora Foco. Sinara, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Oi, Leandro, tudo bem? Queria deixar um alô aí para todos os nossos ouvintes e agradecer muito esse convite para bater esse papo super gostoso sobre esse tema que é super legal, que é um tema que anima, que deixa a gente motivado para fazer diferente. Então, minha gratidão aí pelo convite. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Sinara. E, Sinara, uma pergunta bem objetiva. A maneira que os serviços jurídicos são vendidos e, sobretudo, entregues hoje em dia, a gente pode dizer que está defasada? Olha, essa pergunta é muito boa. Só que eu acho que a gente tem que partir de um ponto para falar sobre esse assunto. A gente tem que entender de uma vez por todas que o direito é parte integrante do mercado. E que mercado é esse? Mercado é um artefato jurídico, é um espaço público que pode ser virtual, que pode ser físico, de interação comportamental. É um lugar onde acontece a troca de bens e serviços. É nesse mercado que estão atuando os agentes econômicos, que são as firmas, os consumidores, as indústrias e os escritórios. Esses são os atores de mercado e o direito faz parte de toda essa cena. Então, se a gente analisar a prestação dos serviços jurídicos comparando com o comportamento de uma empresa, a gente pode se perguntar o seguinte: será que os escritórios estão deliberadamente entregando mau serviço? É de propósito? E eu já te adianto que a resposta é não. Só que isso aí está fundamentado nos modelos dominantes de gestão que a gente conhece. Então vamos desmembrar esse pensamento um pouquinho. Primeiro ponto, vamos encarar os fatos. Em geral, nos escritórios, são os gestores e não os designers de serviços que tomam as decisões sobre o nível de investimento no conceito dos serviços. Um segundo ponto que a gente pode conversar que é o seguinte: nos modelos de tomada de decisão, dessa perspectiva da ampla gestão, os gestores geralmente consideram o serviço como um atributo do produto, como um atributo da transação, como um atributo do processo judicial, um apêndice. Então esse serviço fica ali como um elemento minúsculo dentro de um conjunto de ações que agreguem valor. Um terceiro ponto é o seguinte: geralmente os escritórios utilizam estratégias operacionais que percebem a cadeia de valor da seguinte maneira: estrutura física do escritório, bem pomposa, muito luxuosa, confortável, high-tech e tal. Retenção de talentos, ter os melhores advogados, os mais conceituados, os nomes mais fortes. Vencer processo. Gestão de grandes carteiras, criação de alguns produtos ali, o marketing jurídico e, por fim, o atendimento ao cliente. Pensando como business, qualquer redução de custos feitos assim dentro de uma cadeia de valor aumenta a margem, certo? Então, uma vez que o atendimento ao cliente está lá no final dessa cadeia de valor, as economias são feitas nesse estágio e não no topo da cadeia. Todos esses modelos mentais dominantes de gestão, em qualquer que seja o nível estratégico dos escritórios, não são capazes de promover uma cultura de serviço razoável. E veja, a gente está falando aqui de cultura, que, na minha opinião, talvez seja o paradigma mais difícil de se transformar. A resposta para a sua pergunta inicial é sim, pois o que está defasado, na verdade, são esses modelos mentais de gestão no atendimento dos clientes. E o próprio perfil do advogado médio hoje está defasado. Por quê? Porque os advogados e advogadas não enxergam o escritório como uma empresa. E os escritórios são empreendimentos, sim, e todas as características possíveis do mercado devem ser aplicadas na gestão deles, Observando, logicamente, sempre todas as diretrizes, regras da OAB. Mas a cultura é a palavra de ordem nesse processo. E ela sempre tem que estar no topo das investidas. É o tone from the top, O tom vem de cima, vem do topo. Todo advogado é um vendedor. Técnicas de venda precisam ser aplicadas nesse processo, mas nem todo mundo sabe disso. Então, esse olhar do vendedor está de olho no pré-serviço, no serviço em si, no pós-serviço.
como é que o advogado está se colocando nesse lugar da venda e da manutenção desse cliente, né? Então, a resposta é sim. Esse atendimento, esse serviço está defasado. Perfeito, Sinara. E falando de defasagem, que empresas que promoveram rupturas em seus mercados, como o Airbnb, o Uber ou até o Netflix, podem ensinar algo para o mercado jurídico? Se é que podem ensinar? Olha, com toda certeza, assim. Tem um cara, Claude Frédéric Bastiat, é um economista francês, lá nos idos de 1848, ele disse o seguinte: os serviços são o início, o meio e o fim de toda atividade econômica. Essa teoria ficou um pouquinho mais robusta a partir de 2004 por outros dois professores de marketing, né, que foi o Steven Vargo e o Robert Lusch, um da Universidade do Havaí e outro da Universidade do Arizona, se eu não me engano. E eles trouxeram o pensamento da lógica do serviço dominante. Baseado nessa lógica, a gente pode estabelecer o seguinte raciocínio. Bom, vamos pensar no que o Claude falou. O serviço é o início, o meio e o fim do ciclo econômico. O ciclo econômico, ele é movido pela inovação. Isso é indiscutível. E um terceiro ponto para fechar essa lógica: o design é a melhor abordagem conhecida para gerar inovação. Então veja, serviço, início, meio e fim, o ciclo econômico é movido pela inovação e o design é a melhor abordagem para gerar inovação. Essas empresas que você mencionou no seu exemplo, através dessas mentalidades criativas intencionais de inovação, que é o próprio design, colocam os seres humanos no centro das suas investidas, entendendo que o valor é criado por múltiplos atores, incluindo sempre o beneficiário. O valor é fenomenologicamente determinado por esse beneficiário. Veja, vamos pegar esse exemplo aí de uma empresa que você mencionou aqui, o Airbnb. Vamos pensar a lógica inovativa deles. Uma pessoa comum ali, você tem um quarto na sua casa e você possui um potencial de co-criar valor com esse espaço. O que os caras fizeram? Eles magnificaram esse potencial de uma entidade, que é você, sou eu, são as pessoas, de agirmos a partir de espaços que já estavam disponíveis para criar benefício para várias partes envolvidas. Você próprio, um locatário, o Airbnb, empresa de cartão de crédito, empresa de viagem, linhas aéreas e aí por diante. O início do pensamento desse business contempla a necessidade das pessoas, está focado lá no usuário, mas o encadeamento, o desenvolvimento e o resultado contempla todos os envolvidos. Então, inovar, nesse sentido, é tornar o serviço melhor para as pessoas, todas elas. Quem está entregando o serviço e quem está recebendo o serviço. O design busca tornar o serviço melhor para as pessoas. E a gente está falando aqui da percepção do que nos é oferecido através das nossas experiências e sentimentos, que é um negócio que a gente não está treinado para lidar, né? Quando a gente sai da cadeira da faculdade da advocacia, sentimento é um negócio que ninguém ensinou a gente a lidar, né? Então, desse pensamento que marcou toda uma era onde tudo é serviço, a gente já está numa transmutação para uma era onde tudo é experiência. Mais um exemplo, vamos pensar no iFood, com toda a sua previsibilidade, empoderamento do usuário na hora de escolher um hambúrguer. Os preços estão escancarados lá, né? O tempo que esse pedido vai chegar está minimamente estimado. Quanto eu vou pagar por esse serviço já está lá também. Eu faço meu pedido e sou imediatamente notificada. Seu pedido foi recebido. Na sequência, seu pedido está sendo preparado. Depois, seu pedido sair para entrega. Em seguida, o GPS vai me mostrando o meu suculento hambúrguer atravessando a cidade inteira até chegar na minha casa. Deu até fome, né? E essa é a lógica inovadora. Essa previsibilidade, essa transparência, esse pensamento inovador é que agrega valor para esse novo consumidor. Imagina no judiciário futuramente funcionando dessa maneira. Os sistemas dos tribunais, todos integrados, se comunicando e se retroalimentando em tempo real, jurimetria, pensamento de precedentes, né? Estilinho common law. Perfeito, Sinara. E uma coisa que eu tô pensando aqui é o seguinte, que eu vejo muitos escritórios de advocacia empresarial, quando falam em atender bem os seus clientes, eles focam muito em elementos físicos, né? Como o cliente vai ser atendido lá no escritório, com técnicas aí de hospitalidade, ou ainda focados na infraestrutura física ou até tecnológica. Você acha que o caminho é por aí? Olha, eu não acredito nesse caminho. Hoje, na sociedade da economia compartilhada, a experiência relaciona-se com as emoções. O cara sentar numa linda poltrona de couro, com capitonê, beber um café importado diante
de um advogado ou de uma advogada grifada, de início pode até causar um excelente impacto na chegada, né? Mas que não se sustentará, né? Se essa empatia e outras habilidades emocionais, como escuta inteligente, implementação de outras habilidades emocionais, implementação de tecnologias para uma atuação jurídica baseada em dados, para tomada de decisões assertivas, e usar a tecnologia libera o advogado para outras atividades intelectuais e sofisticadas muito mais voltadas para a experiência desse cliente. Uma boa área de controladoria, né, que assegure uma qualidade operacional das rotinas e financeiras, uma liderança próxima dos times, que atua de forma horizontal. Esses elementos é que devem ser a força motriz que move a experiência desse cliente no escritório, né? Então, esses fatores sim merecem receber investimento. Acho que a estrutura física não é o caminho. Perfeito. E pegando o seu exemplo, Sinara, que você trouxe lá do iFood, né? Que a gente, quando vai fazer um pedido, a gente vê os preços, a gente vê o tempo estimado, uma vez que o pedido foi realizado, a gente vai acompanhando cada uma das etapas até a entrega do alimento ali, da comida na nossa casa, né? Como que o legal design pode ajudar, numa perspectiva prática, na entrega de um serviço jurídico de melhor qualidade, mais focado no cliente? Olha, do ponto de vista do que o escritório vai ver o que está fazendo e como ele pode melhorar, a gente tem o wayfinding, que é um conjunto de elementos visuais, auditivos, táteis que funcionam como pistas para dizer onde você está num determinado espaço. Então, veja, o design como uma ferramenta de gestão de projetos que posiciona o escritório dizendo, olha, o teu problema está aqui, essas são as tuas dores, você tem essas ferramentas para desenvolver as soluções, você pode coletar os resultados, fazer iterações e ir melhorando esse processo depois de um certo tempo assim acessado. O design pode trazer isso pro escritório, né? E esse wayfind, esse onde que eu tô, pegando esse exemplo do iFood, também seria um sonho para um cliente um dia no futuro e talvez não esteja muito longe, onde esse cliente acompanha desde a entrada da inicial dele, né, quando ele aciona um advogado e em tempo real, ele dentro de uma plataforma, ele acompanha o processo, a estimativa dos custos, não é exatamente quanto vai custar, mas uma estimativa de custo que traga uma transparência, uma estimativa de resolução que traga uma previsibilidade. É um sonho, mas assim, futuramente funcionará dessa forma, né? E desenvolver sistemas, desenvolver metodologias, desenvolver projetos de transformação digital, de experiência do usuário, eles precisam que a gente se ampare em alguma coisa, né? Se ampare num método, num jeito de fazer. E o design é esse ambiente que propicia essa nossa criatividade, fundado em técnicas que realmente funcionam, né? Em outros setores da indústria já estão sendo utilizados há muito tempo, na medicina, super agora, e o direito vindo com força de 2017 para cá, também nesse movimento global. Correto. E sabe, Sinara, ao longo aí de um pouco mais de 100 episódios aqui no Juridicast, eu ouço muito dos nossos convidados que em muitas situações o advogado, o escritório, coloca a entrega jurídica como no centro do negócio e não o cliente. E a pergunta que eu tenho para você é, como então romper esse desafio que está presente para muitos profissionais de colocar o cliente dele no centro do negócio jurídico e não a entrega jurídica por si só? Olha, conhecendo esse cliente, não tem outro jeito. Tá. A gente não pode enxergar o cliente como um número, como um resultado, como o próprio processo judicial que ele traz, como uma estatística. Precisamos falar sobre pessoas, né? Saber em que contexto social esse cliente está inserido, como é que ele se posiciona, o que ele gosta, o que ele detesta, o que ele espera de nós, o quanto que esse cliente sabe sobre o desempenho dos nossos concorrentes, que emoções estão afloradas diante das leads, das questões jurídicas que esses clientes atravessam, quais são as experiências passadas deles com outros escritórios. Como que a gente vai explorar isso? Entrevistando, ouvindo, mapeando suas jornadas emocionais em cada ponto de interação que ele tem conosco, se preocupando com tudo, né? Essa mentalidade de direito como negócio contempla o pré-serviço, o serviço, o pós-serviço e o feedback, co-criando junto com esse cliente. Trazer o cliente para o centro é conhecê-lo em profundidade e junto com ele traçando as melhores estratégias para a resolução desse problema. Mas mais uma vez as pessoas sempre indagam, mas como? Eu não entendi muito bem como. Através de inúmeras ferramentas do design. Job to be done, design thinking, agile, entrevistas qualitativas, quantitativas, os 5 porquês, matriz de prioridade, persona, mas principalmente desenvolvendo uma postura empática. E assim, não confundir empatia com simpatia, embora a gente precise ser simpático, né? Mas é realmente se debruçar sobre a dor desse cliente, junto com ele, descobrir em primeiríssimo
primeiríssimo lugar, as perguntas certas que nos levarão às respostas certas, que são as soluções jurídicas inovadoras. Legal, Sinara, eu sei que isso não estava aqui muito no meu radar, essa discussão, mas não tem como perder esse gancho que você traz aqui, né? Qual que é a diferença, ao seu ver, entre simpatia e empatia? Principalmente dentro do contexto que a gente está falando aqui de colocar o cliente no centro do negócio. A simpatia é aquele sorriso no rosto, aquele aparente acolhimento na hora de captar o cliente. Vou dar um exemplo bem cru aqui, sem censuras. Na hora de captar o cliente, as organizações elas são muito simpáticas. Recebe bem, são um sorriso, estamos juntos, vamos nessa, vamos conseguir e tal. Depois que esse cliente ele é absorvido e ele fecha, ele cai num bolsão da massa. A relevância da pessoa dele vira uma relevância de conta dentro de um bolsão muito maior de tantas outras contas, né? A pessoa dele perde lugar para a estatística, para o número do processo dele, né? Ele se transforma ali num elemento numérico no meio de tantos outros, né? A empatia, como dizem, e vou até explicar, eu não acho que seja possível. Dizem que a empatia é você calçar o sapato do outro, né? Eu não concordo. Eu acho que se o sapato é do outro, o seu pé ali dentro não vai sentir a mesma coisa que o outro sente, mas esse se debruçar sobre as entranhas do comportamento dessa pessoa, de suas emoções, suas experiências passadas, indo junto com ele nesse processo de descoberta que é muito mais humanística, isso é um exercício de empatia, né? Então, observar esse lado da emoção e colocar-se com ele de vamos enfrentar isso juntos é um grande exercício de empatia. O simpaticão a gente vê na hora de conquistar esse cliente, mas que depois, via de regra, pelo número de reclamações que a gente vê hoje em dia aí públicas, né, essa simpatia nunca se transforma em empatia e esse cliente se sente abandonado aí no decorrer do processo até a sua finalização. Com certeza, Sinara, e essa questão da reclamação, né, na prestação de serviço, não só jurídicos, né, eu acho que todo mundo que presta serviço lida com o desafio aí de tratar as demandas do cliente, né, da melhor forma possível, né, e eu observo que no contexto jurídico tem esse discurso, né, de muitos departamentos jurídicos, de empresários que falam, bom, o escritório veio aqui, veio o sócio, né, apresentou um mundo perfeito, e aí no dia a dia essa relação vai indo para caminhos às vezes diferentes, né, e nesse sentido, você acredita que os escritórios estão preparados para lidar com essas reclamações em plataformas de avaliações colaborativas, como Reclame Aqui, que é uma plataforma que, né, é conhecida hoje nacionalmente muito para reclamação em relações aí com empresas aí de bens de consumo, de serviços de massa, né, mas que a gente observa que cada vez mais escritórios começam a figurar lá, ou ainda até outras ferramentas de avaliação colaborativa como o Glassdoor, que é uma ferramenta em que colaboradores avaliam a empresa na qual ele trabalha. Qual que é a sua visão sobre esse tipo de situação dentro do contexto de design de serviço? Eu acho que os escritórios não estão preparados para lidar com isso. Tá. É até um susto quando eles tomam conhecimento de que tem uma denúncia, de que tem, né, alguma coisa ali que seja detratora, né, do serviço, da postura desse escritório, e o posicionamento é extremamente reativo e não acolhedor. Eu estive debruçada, pesquisando essas reclamações por um tempo, né, para fazer uma aula sobre o mapeamento de jornada do usuário, mapeamento de emoções, e aí, curiosamente, eu fui dar uma olhadinha. Será que no Reclame Aqui tem alguma coisa? E, para minha surpresa, tinha muita coisa, né? Então, o tempo de resposta muito longo, 2, 3 meses para o escritório se posicionar perante aquela reclamação do usuário, né? Isso quando responde, porque tem muitas reclamações que não tem resposta alguma. E como a gente falou, os advogados, nesse sentido, ainda estão defasados. Ao não enxergarem o seu escritório como uma empresa, né? A não dedicarem capital humano e recurso financeiro nessa frente do customer experience, né? Mas como a gente mencionou, isso não é proposital. Isso é uma construção cultural institucionalizada. Isso está muito ligado aos modelos mentais de gestão predominantes naquelas dinâmicas de mercado dos idos de 1970, que ainda fazem perdurar uma certa austeridade, um distanciamento intelectual entre o operador do direito, seu conhecimento hermético e o leigo. Mas isso já começou a mudar e essas são as boas novas. Porque hoje, com o novo padrão comportamental de consumo, nessa economia compartilhada,
compartilhada, qualquer usuário é um influenciador. Ele é um cara que detém uma opinião mais forte, ele tem um poder de barganha. A ultra velocidade da internet empoderou as pessoas, né? E não se contentam mais com coisas que não estão esclarecidas, que não são transparentes, que não têm uma previsibilidade, que não atendem a contento e, sobretudo, que não ofereçam uma boa experiência. Então, a gente está falando aqui de um direito da experiência, né? De como é que essa pessoa vai se sentir ao longo dessa trajetória de ter que enfrentar um lide, um problema judicial, e ainda que ela perca no final, como é que foi essa trajetória desde o dia que eu conheci o escritório até o final da minha demanda, né? Então, acho que as empresas não estão preparadas justamente por causa desses modelos mentais de gestão, né, que ainda se refletem um pouquinho hoje, mas as coisas estão mudando. O consumidor vai forçar a gente a ter esse diferencial competitivo, capital humano. Interessante, Sinara. O nosso episódio está chegando ao fim e pega aqui um gancho com a sua fala, quando você fala das emoções do cliente, do escritório, né? E o que eu observo, né, não sei se eu tô aqui fazendo um raciocínio impreciso, mas me parece que muitas vezes as emoções e expectativas de um cliente, de um escritório, ela pode oscilar muito durante a sua jornada com o escritório, né? E essa oscilação, né, me parece também que muitas vezes o escritório, o advogado não tem controle, né? Imaginando que eventualmente pode sim termos aí um cenário em que o escritório pode, ou o advogado pode deixar a desejar, mas também tem situações que não estão sob controle, né, do advogado. Pegando um exemplo clássico, né? O cliente entra no escritório com alta expectativa, o advogado pode ser muito transparente em dizer, né, o que é possível fazer, o que não é, os riscos, e no fim o cliente eventualmente perde uma causa. E aí como que lida com essa frustração do cliente, principalmente num cenário que muitas vezes o advogado, o escritório não tem controle sobre o resultado final? Ótima pergunta. E mais uma vez a gente está falando de sentimento, da montanha russa de sentimentos que permeia essa experiência de um cliente que precisa acessar o judiciário. E falando de sentimento, a gente não tem como não falar de exercício de empatia e tolerância diante da vulnerabilidade desse cliente. Só que eu não posso contar com o meu jogo de cintura e com o jeito que na hora ali eu vejo como fazer, como acalmar, como contornar. Eu não posso contar com isso. Tem que estar preparado para essa oscilação, né? Então, o mapeamento das emoções é uma excelente ferramenta que vai proporcionar uma visão ampla, holística, da trajetória do cliente durante a nossa prestação. Veja, os escritórios que têm isso em mente, né, eles podem obter insights valiosos e agirem preventivamente nos pontos de atrito emocional mais frequentes na jornada de um modo geral. Então, pense assim, as experiências emocionais passadas, né, com os clientes, os outros clientes, né, não estamos falando de cliente novo, mas vamos pegar assim um pedaço da nossa carteira e fazer uma análise. As experiências emocionais passadas com esses clientes são um excelente ponto de partida para a criação de rotina, de fluxo, de atitude, elencar isso e colaborativamente com todos os stakeholders do escritório, né, envolvidos na experiência desses clientes que já passaram, propormos novas abordagens antes que o ponto de atrito aconteça. Isso é uma métrica, é um indicador que pouca gente conhece, é o CPI, é o Client Performance Indicator, né, que é o que o escritório faz para esse cliente. O CPI mede para os usuários o tempo, a conveniência, o número de opções, essa comunicação contínua, a praticidade, a economia gerada, flexibilidade no pagamento, a cordialidade, que é aquela simpatia, né, que não é a empatia, a cordialidade. Em suma, é a experiência dessa jornada durante os pontos de contato com o escritório. Geralmente, os escritórios estão focados só nos KPIs, que medem o que os clientes fazem para o escritório, que é receita, crescimento, produtividade, prestígio. Só que quanto mais o escritório estiver focado nos resultados que os clientes consideram importantes e esse acolhimento das suas emoções está incluído aí nesses CPIs, melhor será o desempenho em resultados importantes para o escritório no sentido dos KPIs. Eu sei que é demorado, isso não faz parte das habilidades que a gente é treinado na faculdade, é complicado, afinal a gente está falando cultura, mas primeiro a gente tem que trazer isso para... O que a gente tem que trazer para a nossa rotina é essa mentalidade de inovação que coloca o cliente no centro. Para que isso depois vire ritual. E para que isso depois seja um componente fundamental da cultura corporativa e do posicionamento de marca. Muito bom, Sinara. Agradeço muito a sua participação aqui no Juridicast. Você traz insights, né, como você falou, que às vezes foge um pouco da rotina do advogado, principalmente no sentido de formação, de pensamento, mas que na prática
eles estão vivendo isso o tempo todo. Então, eu não tenho dúvida que o que você trouxe aqui nessa discussão do Juridicast foi muito rico para o nosso ouvinte. Então, gostaria de agradecer muito sua participação aqui e espero que você possa voltar mais vezes para a gente continuar esse bate-papo aqui. Certamente dá para a gente aprofundar ele muito mais. Claro, Leandro, eu que te agradeço. Foi demais bater esse papo e como palavras finais, aí, além dos meus agradecimentos aos nossos ouvintes, eu espero que eu tenha conseguido deixar uma sementinha plantada aí no coração de todos os advogados e advogadas. Qualquer pessoa pode ser um designer de serviços jurídicos e isso já está no nosso DNA. Nós já somos naturalmente resolvedores de problemas e a gente só precisa agora se amparar na multidisciplinaridade e metodologias advindas de outras áreas para a gente aperfeiçoar a nossa prestação. Então eu espero ter provocado aí uma reação de pensamento de mudança. Mais uma vez, muito obrigada. Um beijo enorme aí para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, Sinara. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Gervali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.